Sabia que chegou livro aqui esse mês? Que passou? Vou mostrar ele pra vocês agora. Uma ideia que eu tive aí. Eu que inventei. Vou chamar de Book Haul. Book House Preto de Fazer Safadeza de março de 2023. No mês de março recebemos alguns livros muito interessantes aqui. Vamos mostrar para vocês, sempre com a nossa divisão. Livros que eu ganhei de presente, livros que eu recebi de escritor, livros que eu recebi de editor e livros que eu comprei. Não ganhei nenhum livro de presente, também não comprei nenhum livro. Porque eu acho que as pessoas já vêm aqui em casa, ainda elas vêm assim, pô, cara, tem uma coisa que o Yuri não está precisando, é livro. Né? Que acho que ele está bem coberto nesse campo. Então também não comprei também porque eu penso a mesma coisa. Mas recebi livros de escritores, vou mostrar eles aqui para vocês. Recebi em primeiro lugar, cara, olha só, do meu querido amigo Humberto Conzo Júnior, As Sete Mortes do Meu Pai. Humberto Conzo, que faz o canal Primeira Prateleira, né? Aí também da velha guarda dos booktubers aí, né, cara? O Conzo já tinha escrito um livro infantil e ele, aqui ó, mandou até os marcadores dos projetos dele, né, do Primeira Prateleira e do Clube de Literatura Brasileira Contemporânea. Inclusive o Lucas está aqui, o Lucas tem um livro contemporâneo aí, Clube de Leitura Contemporânea. Dá uma olhada no livro do Lucas aí, vai que vale a pena. Mais que um. Mais que um. Tem mais que um. O Lucas falou, tem mais que um, né? Tem mais que um. Enfim, dá pra você escolher aí, tem conto, tem poesia, tem romance. Né? Eu sempre faço propaganda aí do Lucas, vocês sabem disso. Bom, esse aqui, cara, então, saiu pela editora Mondru, tá? Que é uma editora que eu não conheci, inclusive. E aqui a gente tem uma sinopse que é, de fato, muito interessante. Né? Ele fala assim, durante o velório do seu pai, o personagem narrador, que leva o mesmo nome do autor, recebe uma notícia desconcertante. Após lidar com as questões mais urgentes que a morte e a notícia causaram, passa a revisitar seu passado e sua relação com o pai. Sem acesso aos pertences dele, ele resta apenas um álbum de fotos de família e poucos documentos e objetos deixados para trás. Partindo dessa memorabilia, o personagem narra e reconstrói os momentos que lhe separaram do seu pai. Um filho que sempre se achou diferente do pai, que sempre quis ser diferente do pai, vai percebendo a importância da figura paterna na sua vida para o bem e para o mal, e se dá conta o quanto há semelhança entre eles. Uma história onde o longe não exclui o perto, a diferença não tira a força das semelhanças. Um romance de desformação e reformação, onde o narrador e o autor se desconstrói para poder se reconstruir. Tá? Acho que tem um blurb do Marcelino Freire, diz aqui, a linguagem que Humberto Conzo Júnior encontrou para narrar sua história vai sem querer inconscientemente nos levando. Uma memória de dor, um testemunho sobretudo do profundo amor. Vale lembrar, eis a força da literatura e seu poder transformador. Recebi aqui também, cara, 2 livros agora reeditados do Newton Rezende. Recebi o Fantasma e o Diabolô. Né? Eu já falei isso aqui quando eu recebi a outra edição do Fantasma, que o Newton foi um dos primeiros escritores que mandaram livros para o Livrada, né? Na época que o Livrada era só um blog obscuro e desconhecido, e as pessoas falaram, olha só que coisa engraçadinha, vamos dar moral para esse cara, e olha só onde todo mundo foi se meter por causa disso. Né? Então aí, quem sabe vocês podem repensar aí, né, cara? Em todo caso, recebi aqui bonitas capas novas, né? Inclusive a primeira edição do Diabolô parecia bem maior do que isso aqui. Acho que ele deu ou uma boa enxugada ou uma boa rede. Não, parece que ele deu uma enxugada mesmo. Esse aqui saiu pela Trajes Editoras, tá? Então, Trajes Lunares. Bom, agora eu não sei, porque aqui está escrito Trajes Editoras e aqui está escrito Trajes Editora é o nome do site, tá certo? Então, Trajes Lunares, tá? Então, tá aqui. Trajes Lunares e o símbolo é um cabide. Fechou. Tá aqui os livros do Newton, tá? Então, eu já falei deles em outros book hauls e tal, e já mostrei ele também, enfim, então acho que não convém mostrar de novo, mas queria mostrar que existe, né? E tá aqui. Inclusive o Fantasma tem a orelha assinada pela minha amiga a Tami Gana, do Literatami, e aqui da Brisa Painha, aqui do Diabolô, tá? Vou falar isso. Então, beleza. Cara, obrigado aí, Newton, por ter mandado os livros aí reeditados. Muito massa. Parabéns aí pra você, irmão. Tamo junto. Vamos lá, cara. Livros eu recebi de editora. Recebi aqui primeiro da Todavia, que sempre manda uns livros aqui do mês aqui pra casa. Recebi um livro de não ficção, que ele sabe que eu gosto da não ficção da Todavia. Mandaram esse aqui, A Máquina do Caos, do Max Fischer. Como as redes sociais programaram nossa mente, o nosso mundo. Tá? Então aqui é uma investigação, né? Max Fischer é jornalista, e ele viajou aí para esses países xixelentos, exóticos, esdrúxulos e longínquos, tipo Brasil e Myanmar, onde coisas horríveis aconteceram na política por causa de redes sociais e seus algoritmos.
para tentar investigar como é que essas coisas, né, como é que discurso de ódio e essas porcarias aí acabam entrando de vez assim, na pauta da opinião pública de um lugar a partir de algoritmo de Facebook. Né? Então pensa, você é um programador do Vale do Silício, você faz um algoritmo aqui que faz tal conteúdo ser compartilhado mais, e aí quando você menos espera acontece um genocídio na Birmânia, em Mianmar, até hoje eu falo Birmânia, em Mianmar, e aí e você fala, nossa, isso aí foi por causa do algoritmo, caramba. E agora tem um monte de gente ali, e pessoas e crâniozinhos de criança e mulheres e todo mundo junto ali numa cova coletiva, assim, porque você resolveu programar um negócio de uma forma aí qualquer, né? Então tá aqui esse livro aqui para explicar um pouco isso. E eu acho que também entra aí nesse assunto que pra gente ainda é um pouco traumático, né? A gente agora, 2023 aí, né, independentemente do que faça o Lula, né, já é o ano da síndrome de estresse pós-traumático, né? A gente está agora, o Brasil inteiro, assim, como nação, assim, é aquele cachorrinho meio com pelo caindo, que de vídeo de resgate, assim, que você chega perto e ele faz, mas ele quer um carinho, mas ao mesmo tempo ele está meio acostumado a tomar porrada, então ele vai tentar morder antes, assim, não vai dar um carinho tão fácil, né? Então tá aí, e A Máquina do Caos, né, esse livro tá aí para tentar jogar uma luz sobre esse assunto, né? Recebemos aqui também, cara, da Todavia, o romance novo do Samir Machado de Machado, O Crime do Bom Nazista. O Samir, que é um escritor gaúcho, e é um desses escritores que associa muito a prática literária dele a uma pesquisa intensa, uma pesquisa ou histórica ou literária, né? Às vezes ele pesquisa num gênero, às vezes ele pesquisa história, às vezes as duas coisas juntas. Ele que fez ali o Homens Elegantes, que é uma espécie de reconstrução desses romances capa-espada. Aqui também tem uma espécie de reconstrução de romance policial que tem a seguinte sinopse, né? O ano é 1933 e um dirigível deixa Pernambuco em direção ao Rio de Janeiro. O Zeppelin vinha da Alemanha, onde poucos meses antes o agitador de cervejarias que se autodenominava o Führer havia recebido do parlamento poderes absolutos de chanceler. O mundo estava se transformando e o desbunde do pós-guerra dava lugar a nacionalismos, autoritarismos e perseguições. Em meio a isso, o enorme LZ-127 Graf Zeppelin seguia como um retrato do que se havia de mais moderno e otimista na Europa. Além de ser a única maneira de se cruzar o Atlântico sem uma longa travessia marítima. A viagem em nada devia a cruzeiros e trens de luxo com célebres pés do Oriente, seus passageiros eram comerciantes, médicos, herdeiros, enfim, aqueles que podiam arcar com os preços altos da Luftschiffbau Zeppelin, a fabricante de operadores de dirigíveis. Das cabines do jantar, passando pelo impecável mordomo que atendia os passageiros, tudo era pensado para uma clientela acostumada com o que havia de melhor. Tudo menos o misterioso e terrível assassinato ocorrido em meio da noite. Há um policial a bordo e um criminoso a solto, e todos os médicos, todos, o médico eugenista, o crítico de arte, o comissário de bordo, são suspeitos. A partir de clássicos da literatura policial, como Agatha Christie e Arthur Conan Doyle, Samir Machado de Machado faz ao mesmo tempo uma releitura e uma homenagem ao gênero numa trama que traz baronesas misteriosas e espiões comunistas em meio à ascensão do Terceiro Reich e a perseguição nazista aos gays de Berlim nos anos 30. Né? E aqui ainda diz: a isso, o crime do bom nazista combina temas do Brasil contemporâneo, mostrando como questões tristemente atuais podem perdurar ao longo de décadas. É no cruzamento entre mistério, história e crítica social que o autor povoa esse romance extraordinário, cheio de graça e ironia, além da reconstrução histórica feita com os olhos de quem enxerga os reflexos de hoje do passado. Né? Então, cara, tá aqui o livro novo do Samir, né? Então, para quem gosta de policial, acho que vai se divertir com este livro, certo? Publicado pela Todavia. Então, cara, agradeço a Todavia por ter mandado esses livros aí esse mês. Bora. Cara, recebi 2 livros da Tuskits. Nossa, fazia muito tempo que a Tuskits, né, que é da Planeta, do grupo Planeta, né, editora Planeta Brasil. Né. Acho que eu falei uma vez, o Murilo até achou graça que eu falei que era a editora Planeta do Brasil, né, mas acho que não, acho que o nome é editora Planeta Brasil, né, Planeta do Brasil não, né. Mas assim, qualquer coisa que você bota do Brasil no final já fica engraçado, né. Tipo assim, mas é verdade. Lembra da musiquinha lá do Meda, lá do Maradona do Brasil, né? Como é que você irrita dois países ao mesmo tempo, né, cara? Maradona do Brasil. Recebi, cara, da Tuskits, um livro do José Eduardo Agualusa, As Mulheres do Meu Pai, e um do Manuel Vilas, chamado Em Tudo Havia Beleza, né?
Esses dois livros aqui seguem, então, o padrãozinho de coleção da Tusquets, né, que é bem bonitinho, inclusive. O Agualusa, inclusive, já lançou outros livros, acho que 1 ou 2 livros por essa coleção aqui da editora. E aqui diz: Em As Mulheres do Meu Pai, 7º romance do escritor angolano José Eduardo Agualusa, é fruto de uma viagem feita por ele pela África. Nele os limites entre ficção e realidade se misturam, se fundem e se confundem. A cineasta portuguesa Laurentina, protagonista desse romance, personagem do sonho do próprio autor que o escreve, descobre ser filha biológica do famoso compositor angolano Faustino Manso. Descobre, além disso, que esse pai acabara de falecer, aos 81 anos. Decidida a reconstruir a trajetória do pai recém-descoberto, Laurentina viaja ao continente africano. Vai de Luanda às areias do deserto da Namíbia, da cidade do Cabo, da África do Sul, de Maputo à ilha de Moçambique. Em todos esses lugares, cruza o caminho de personagens algo oníricos na fronteira entre o mágico e o estranho, em busca de fragmentos da vida do pai e das mulheres de sua vida, e com isso, da própria história de sua ancestralidade. Caraca, o segundo livro que a gente recebeu do mês, que é sobre tentar descobrir sobre o pai, né, cara? Tá aí um tema que está sendo explorado na literatura. E recebi aqui, cara, do espanhol, né, do Manuel Vilas, esse Em Tudo Havia Beleza, que tem uma sinopse assim também. Em um lugar de desencanto, um homem de meia idade tenta se reerguer, mesmo desconfiado a todo tempo da inutilidade de seu esforço. Como ponto de partida, ele retorna nessa narrativa confessional a seu lugar de origem, a cidade que, antes de ser sua, foi de seus pais, ambos recentemente falecidos. Caraca, olha só, o tema se repetindo aí, cara. Em meio a seus fantasmas, o divórcio, a distância imposta pelos filhos, a relação de excessos com o álcool, Manuel Vilas escreve testemunhos de tudo que uma família pode oferecer e sonegar. O que sobra de uma pessoa apartada das uniões que já teve? Quem somos quando somos deixados a sós com nossas memórias? Uma maravilha. Então, cara, mais 2 livros aí da Tusquets para vocês. Fechou? Um espanhol e um angolano. Bora. Recebemos também da Globo Livros, cara, 2 livros. Também fazia tempo que a gente não recebia coisa da Globo Livros, assim como da Tusquets. E recebemos aqui 2 livros. Recebemos da Geraldine Brooks, que é uma escritora australiana, este livro aqui chamado Raça. Eu dei uma olhada por cima, assim, alguma coisa a ver com cavalo, cara, mas eu não entendi direito. Enfim, é sobre cavalo, velho. Eu não sei, não pareceu tão interessante pra mim, assim. Mas bom, cara, assim, eu vou ler e aí vocês me dizem se vocês acham interessante ou não, assim, acho que pra mim não me pegou muito. Kentucky, 1850. Jarrett, um cavalariço escravizado e um cavalo que não parecia ter nada de especial, nutrem uma relação de amizade e compreensão que torna o animal o maior campeão da história do turf norte-americano. Quando explode a Guerra Civil, um artista itinerante que ganha vida pintando cavalos de corrida decide pegar em armas para lutar com os confederados escravagistas. Certa noite ele encontra o campo de pistas de seu cavalariço muito longe do glamour das corridas, e esse acontecimento muda sua vida. Nova York, 54, Martha Jackson, a proprietária de uma celebrada galeria de arte famosa por apostar alto em artistas contemporâneos ousados e desconhecidos, se torna obcecada por uma pintura do século XIX cuja procedência é bastante misteriosa. Washington, 2019. Jazz, uma cientista australiana que trabalha no conceituado Instituto Smithsonian, e Theo, um especialista em história da arte de ascendência nigeriana, tornam-se inesperadamente ligados pelo interesse em um mesmo cavalo. Enquanto Jazz pesquisa a exaustão, uma ossada equina encontrada no sótão do museu que chama a atenção pelo porte opulento e constituição vigorosa, Theo tenta desvendar a história perdida do cavalariço negro que treinou o maior campeão de todos os tempos. Baseado na história real de Lexington, o cavalo que quebrou todos os recordes, Raça é um romance sobre arte, ciência, amor e obsessão e tão necessário acerto de contas que todos nós, filhos de nações que foram um dia escravagistas, devemos àqueles que sofrem com as sequelas desse passado cruel. Me parece assim aqueles livros assim feitos para ser tipo meio best-seller e tal, né? Os livros que jogam ali uns fatos históricos e costura com uma tipo aquelas paradas assim que você já publica assim esperando o movie deal, né? Você está esperando assinar para o cinema isso daí e tal. Enfim, então, eu sempre recebo essas paradas assim e eu fico muito ansioso de falar, porque eu posso estar alimentando o próximo Dan Brown, né? E pior, eu posso estar esnobando o próximo Dan Brown, né? E aí a parada estoura e aí as pessoas falam assim, porque veja só, porque esse livro foi rejeitado por vários youtubers e várias pessoas sérias também, antes deles virar um estouro de vendas e tal. Como as pessoas fazem, assim, o pessoal sempre fica falando do editor que recusou o James Joyce e das editoras que recusaram Harry Potter, mas cara, tudo é compreensível, velho. Tudo é compreensível. Assim. Recusar o James Joyce,
Porra, bicho, super tranquilo, né? Assim, mas deu super certo, o cara... Tá, meu irmão, mas assim, o cara chega pra você, assim, com... publiquei um livro aqui, ó, o cara pega, assim, tipo, 900 páginas, assim, do bagulho completamente hermético, cheio de piada de peido, pau, mijo e cu, assim. Aí você, tipo... Aí você fala assim, cara, tá aí uma coisa que vai ser o maior livro do século XX. Aí você, né... Irmão, pra você falar isso, pra você cantar essa bola, você tem que ter a visão além do alcance, você tem que ser tipo Thundercat mesmo, sacou? E Harry Potter é a mesma coisa, cara. Harry Potter é a mesma coisa. Porra, a mulher vai escrever um livro pra criança. O primeiro livro, ela fala que são 7. O primeiro já tem, tipo, sei lá, 400 páginas, sacou? Sendo que... Hã? 200 e pouco. 200 e pouco, tá ok, então tudo bem. Então, acho que eu confundi, acho que a Ordem da Fênix tem uns 400 e pouco. Tá bom, mas tem 200 e pouco. Tá? Livro pra criança, assim, é 120 páginas, tem que meter uma porrada de desenho no meio. A letra tem que ser grande, né? E aí, tipo, a parada, assim... E aí chega-se a mulher, né? Pô, J.K. Rowling e tal. Mulher publicando livro. Naquela época ainda era escândalo isso aí, cara. Né? Inclusive por isso, né? Não sei se você sabe, por isso que colocaram as iniciais dela, né? Porque eu não ia botar John, não sei das quantas, Rowling, porque pegava mal, assim. Então, não, porque daí não vende tanto, assim, se é a mulher que escreveu e tal. Então, assim... Caso vocês ainda tenham alguma dúvida, assim, tipo... Editor de livro não é o cara que vai dizer se o livro é bom ou não. É o cara que vai dizer se o livro vai vender ou se não vai vender. Né? O cara errou na questão mercadológica do Harry Potter? Errou. Né? O livro vendeu pra caramba. Eu acho que no caso do Ulisses o cara errou talvez na qualidade do livro, porque o livro ficou considerado um clássico, não sei o quê, um clássico contemporâneo, uma coisa disruptiva, etc. Mas acho que é tudo justificado. Tá? E quem está falando que não, quero ver fazer melhor. Então tá aí. Recebemos também, cara, aqui da Globo Livros, pelo selo Biblioteca Azul agora, o livro do Rafael Galo, vencedor do prêmio Zé Saramago, né, o Do Fantasma, né, o livro que o Galo está lançando agora, está rodando aí o Brasil, e por Brasil eu quero dizer Rio e São Paulo, lançando esse livro. Né. Aliás, pô, galera da Biblioteca Azul, Manda uma passagem pra gente chamar o Rafael Galo pra vir aqui, pra lançar o livro aqui. Mauro Palermo. Aí, Mauro. Colabora aí com a gente, meu irmão. Beleza? Caraca, lançar o nome assim do brother da Biblioteca Azul, assim. É que eu e o Mauro a gente se conhece há anos e anos. Mas enfim, acho que valeria a pena, tá? Só vou dizer isso aí. O Rafael Galo é um cara muito engraçado, porque o Rafael Galo, ele tem poucos livros publicados, mas todos eles venceram prêmios, assim, né? O maluco é tipo o John Casale da literatura, né? Não sabe quem é o John Casale? O John Casale é o marido da Meryl Streep. O cara fez tipo 4 filmes na vida e ganhou o Oscar. Todos esses filmes ganharam o Oscar. Que ele fez o Fredo no Poderoso Chefão, o Dia de Cão, ele fez lá o irmão dele lá, né? E o Franco Atirador e mais um. Enfim. Todos eles ganharam Oscar, o cara morreu de câncer super cedo, assim. E aí o Meryl Streep ficou vivo. Mas assim, impressionante, o cara fez tipo 4 filmes na vida e todos os 4 são tipo classicaços, assim. Foi ele que fez, né? Mas o cara tá lá, né, velho? Alguma coisa tem que ver isso aí. Tem que ver isso aí. Enfim. Então assim, ó, o Rafael Galo, cara, o John Casale da literatura, autor de Rebentar, romance vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura de 2016, Réveillon e Outros Dias, livro de contos vencedor do Prêmio Sesc de Literatura de 2012. Tem ainda textos de antologias e outros veículos, incluindo publicações em países como França, Estados Unidos, Cuba, Equador e Moçambique. Tá? E agora tem esse aqui, né, que venceu o Prêmio José Saramago. Né? Muito legal o Prêmio José Saramago. O Prêmio José Saramago, cara, é um prêmio que revela os autores assim e parece que deixa os autores que ganham o Prêmio José Saramago em permanente posição de destaque, assim, sabe? O que inclusive diz o seguinte: se você ganhou o Prêmio José Saramago e você não está mais por cima da carne seca, você fez alguma coisa muito errada, tá? Porque esse aqui é um prêmio que levanta a galera para sempre, assim, pelo que eu vi, tá? Inclusive todos esses portugueses aí que são famosos, assim, tipo, quase todos ganharam, né?
Acho que o Peixoto ganhou, o Walter Hugo ganhou. Eu não sei quem mais. O Afonso Cruz não ganhou, né? O Afonso Cruz acho que foi o único ali da geração ali que. Ó, você tá vendo que eu tô falando com o Lucas, ele não tá mais nem olhando pra mim? É porque você brigou com a gente esses dias, Murilo. O Lucas ele não esquece essas paradas. O Lucas é que nem cachorro que apanha, velho. Não esquece. Sacou? Então tá. Esse livro aqui do Rafael, cara, ele conta a história de um pianista, que é um pianista que está estudando a obra do Liszt e tal, e nessa ele ignora a família inteira dele. E daí acontece alguma coisa e ele vai repensando o que aconteceu, porque ele estava ignorando a família dele, né? É mais ou menos isso, só que é mais bonito, mais complexo do que eu expliquei. Em todo caso, o Rafael, ele também é da área da música, né? Agora também é um proeminente kitesurfer, né? E a gente teve uma bandinha na pandemia, lembra? Eu, o Rafael Galo, o Marcelo Maluf e o Maurício Almeida. A gente fazia banda, a gente fazia musiquinhas assim pra cantar, a gente fazia assim, na pandemia, não fazendo nada, né? Todo mundo trancado em casa, a gente ficou fazendo versões aí de músicas. E daí eu pude gravar, porque eu era o baixista da banda. E daí eu pude gravar o baixo daquela música Full Gás da Marina Lima, né? Que a letra dessa música aí é feita pelo irmão dela, né? Que é o. Como é que é o nome do cara? Antônio Cícero, né? Que é o imortal da Academia Brasileira de Letras. Que é o cara que fez o verso Você me abre os braços e a gente faz um país. Né? Vocês não lembram dessa. Então tá aqui, cara. Tá? Rafael que pediu para a Biblioteca Azul para mandar isso aqui pra gente, então agradeço, até porque acho que a gente estava meio esquecido pela Biblioteca Azul, então obrigado aí, Rafael, por botar a gente de novo no radar da Biblioteca Azul. Espero que a gente continue no radar da Biblioteca Azul e não desapareça de novo. E é nóis. Em breve, mais sobre esse livro. Recebi aqui da editora Vestígio As Cruzadas Vistas pelos Árabes, do Amin Maalouf. Tá? Eu estava jurando que esse livro aqui era um livro de não ficção, mas aparentemente é um romance histórico. Então tá aqui, né? Ele vai falar que As Cruzadas Vistas pelos Árabes é um livro sobre serpentes no avião, né? Que claro que não é, porque está escrito no título sobre o que é o livro. E diz aqui, nesse romance histórico, os príncipes islâmicos difamados pelos cronistas ocidentais, como Noradini, Saladino e Baibars, são apresentados como heróis. Inversamente, os cruzados tornam-se bárbaros, ou pior ainda, os canibais de Maharat. Como no seu romance O Leão Africano, Amin Maalouf propõe uma nova imagem do mundo árabe para ser apreciada por um público mais amplo, né? É o famoso perspectivismo árabe aí, né, que rola, principalmente na França, né, que agora a galera está fazendo isso. Engraçado, né? A gente faz o perspectivismo ameríndio e lá na França agora os caras estão fazendo o perspectivismo árabe, né? Eles fizeram, como é que é o nome do cara lá, o Daoud, lá que fez o caso Meursault, que é a história do estrangeiro do ponto de vista da família do árabe lá, né, que eles matam e tal. Então, tá rolando essa fita aí, tá? Uma surpreendente imagem espelhada de eventos que são tão familiares ao Ocidente quanto os contos de fadas. Caralho, as cruzadas são familiares ao Ocidente que nem os contos de fadas? Mano, não só, acho que não, né? Tua mãe te contava, assim, histórias de cruzadas? Sim, história de cruzada. É? Toda vez. Sua mãe também, Murilo? Te contava histórias de cruzadas? Assim, então eles chegaram... Tem a última cruzada das crianças, lembra? Cruzada das crianças, né? Se você não se comportar, eu vou te mandar pra cruzada das Vou te crianças. mandar pra cruzada das crianças. A minha mãe assiste o livrado, depois ela vai ficar de cara que eu falo essas coisas. Então, aí mãe do Lucas, você que tá... Como é que é o nome da sua mãe? Rosângela. Aí, dona Rosângela, você que assiste o livrado. Mas sua mãe assiste meus vídeos também ou só os seus? Acho que assiste. Acha, eu não tenho certeza. A sua mãe assiste os meus vídeos, Murilo? Não! Você não mostra pra ela, né, cara? Cara, você é sacanagem. A sua mãe assiste os meus vídeos, Luiz? Não eu. Sacanagem, velho. Pô, eu me declarando aqui de graça, então. A tua ex-sogra assiste nossos vídeos, Murilo. Pra caralho. Inclusive, ali, dona Vera. Beijo pra senhora, dona Vera. Dona Vera é foda, cara. Eu gosto pra caramba dela, cara. Interage pra caramba. Uma querida. Mas enfim, recebemos esse romance que tô propenso a lê-lo. Tá? Pra saber se essas paradas. Cara, eu não lembro de história de cruzada quando eu era criança. Eu lembro de bastante conto de fada, até porque a Disney fez bastante filme e tal. Recebemos aqui da editora Grua primeira memória da Ana Maria Matucci. Um abraço pra galera da Grua. Um abraço pro Carlos Eduardo, que manda aqui sempre os lançamentos deles aqui pra gente. Mandaram aqui um marcador aqui, livros que a gente gosta de ler e publicar. Grua. Exatamente. Muito massa, cara. A Ana Maria Matucci, ela é espanhola, é barcelonesa, ganhou o prêmio Nadal de 1959, cara, olha só.
Aqui diz na sinopse: Matia, uma menina alta para os seus 14 anos, passa as férias com o primo Borja, de 15, na casa da avó, uma mulher rígida da classe alta que é uma autoridade na ilha onde mora. Sua mãe morreu há 4 anos e ela não sabe do paradeiro do pai e traz consigo seu inseparável boneco de pano Gorogó, que a aconchega dos momentos de tristeza. A guerra eclode, uma guerra cujas notícias demoram para chegar e são sempre inexatas. Uma guerra que parecia fantasmal, longínqua e próxima, e ao mesmo tempo, quem sabe mais temível, porque era invisível. Pelo olhar singular da Matia, vão se descortinando realidades e descobertas que ela não compreende bem. Sua relação de amor e ódio com o malandro, intrépido e por vezes perverso primo. Seus sentimentos em relação a Manuel, filho mais velho de uma família marginalizada e hostilizada na ilha. Um menino de 16 anos cujo pai foi assassinado e com quem gosta de ficar de mãos dadas. As palavras que ouve sobre seu pai, que combate na trincheira oposta da avó. O cotidiano diálogo com o submisso jovem Lauro. Os cigarros surrupiados da tia Emília. As histórias que o cercam o lendário Jorge de Saint-Maur. As guerras com os outros meninos. Suas guerras internas, a guerra na Espanha. Nessa obra-prima de Ana Maria Matute, que figura entre os escritores mais importantes da Espanha do pós-guerra, Matia envereda pelos tortuosos e doloridos caminhos dessa difícil fase da vida em que a casca da infância se rompe e a adolescência explode. Que estranha a raça dos adultos, a dos homens e a das mulheres. Que estranhos e absurdos nós, que fora de tempo e lugar já não éramos crianças, de repente já não sabíamos o que éramos. Né? Aqui mais uma escritora espanhola, assim, que a gente recebeu também, o do Manuel Vilas, né, que também é um escritor espanhol. Ela me parece que é barcelonesa, mas ela não é catalã, não escreve em catalão, pelo que eu vi. Tá? Posso estar enganado, mas eu acho que é isso mesmo. Ela nasceu em 25, tá? E essa aqui, a primeira memória, ganhou em 1959 o prestigioso prêmio Nadal. Tá? Ela morreu em 2014. Então tá aqui. Mais um lançamento da Grua. Né? O Carlos Eduardo falou que a Grua vai lançar aí três russos aí esse ano, naquela coleção das novelinhas dele, da arte da novela. Estamos ansiosos aí para ver o que a Grua tem preparado aí pra gente em termos de novela. Novela russa sempre vale a pena ler, não? E por último, mas não menos importante, recebemos aqui da CEP Editora O Corpo Desvelado, que é organizado pela Eliane Robert de Moraes, que é a continuação da coletânea aí de contos eróticos, né, que foi lançado também pela CEP, que era o Corpo Descoberto. Até na época a gente fez uma entrevista com a Eliane Robert lá na Flip. Uma querida Eliane, né, cara? Bota aí depois o link aí pro pessoal ver a entrevista com ela. Assim, Eliane, assim, uma sumidade em putaria e literatura. E ela fez aqui então essa nova coletânea, e muito interessante que tem aqui tanto autores aí consagrados como autores novos, né? Então temos aqui Sérgio Santana, Alcântara Machado, Rubem Fonseca, Inácio de Loyola, mas temos aqui também o Ricardo Lízias, o José Luiz Passos, temos o Tobias, o menino Tobias Carvalho, mas também temos aqui Ieda Richo, Dalton Trevisan, Elvira Vinha, né? A galera aqui, Valete Xavier, exato, né? E aqui outros nomes também mais recentes, aí, Ana Paula Maia, Beatriz Bracher, o próprio Alberto Mussa está aqui, ó, cara, Silviano Santiago, né? Natália Borges Polesso, enfim. Então, vários contos eróticos aqui para vocês conferirem, tá? Livrão aqui, bem bonita edição, cara, tem até uma linha do tempo aqui, ó, que abre assim, ó. Aí você acha que é pose da Playboy, porque é um livro de conto erótico, mas na verdade é só uns anos. Aí você fica, pô, tava achando que era mulher pelada. Não. Mas a mulher pelada tá aqui dentro do livro, em forma de palavras, para você imaginar. E essa é a magia da literatura. E com isso, galera, concluímos o nosso book haul do mês de março de 2023. Tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham apreciado esses livros que chegaram aí. Comentem aí sobre qual que vocês acharam interessante. Vamos falar sobre eles. Ficamos por aqui. Um abraço.